Satoru Gojo está morto. A essa altura, eu acho que não existe mais qualquer dúvida quanto a isso, mas o seu corpo permanece jogado no campo de batalha à mercê de qualquer pessoa que decida se aproveitar dessa oportunidade. Na verdade, desde a sua morte, o corpo de Satoru Gojo parece ter simplesmente desaparecido, o que é muito suspeito. Então será que existe a possibilidade de Kenjaku possuir o corpo de Satoru Gojo? Será que existe a possibilidade de Sukuna, que um dia foi conhecido pela sua prática de canibalismo, dele acabar devorando o corpo de Satoru Gojo? Ou será que, por outro lado, Yuji Itadori, que prometeu devorar qualquer coisa se fosse para matar o Sukuna, também devoraria o corpo do seu próprio mestre? Afinal, quem vai comer Satoru Gojo? Agora falando sério, galera, Jujutsu Kaisen é um universo que permite muito bem com que esse tipo de coisa bizarra possa acontecer, e nesse vídeo a gente vai discutir as reais possibilidades do corpo do Gojo ser de fato útil ou não para esses personagens. Já vamos começar a semana teorizando o que pode acontecer nos próximos capítulos, então antes da gente começar já chega devorando o botão do like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, e lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen. Vídeo passado alcançou astronômicas 500 mil visualizações, um feito absolutamente histórico que eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado o canal, e lembrando que estamos na nossa campanha dos 800 mil inscritos até o final desse ano, e eu queria muito poder contar com a sua ajuda pra gente realizar esse sonho, combinado? Vamos começar então falando sobre o Sukuna. No databook de Jujutsu Kaisen nos é dito que o prazer do Sukuna é comer. Sukuna gosta de devorar seres humanos, mas cozinhar os seus corpos é muito difícil. Por esse motivo, ele permitiu com que Uraumi andasse ao seu lado 1000 anos atrás pelas suas habilidades no preparo de seres humanos serem excepcionais. Com essas informações, galera, a gente pode ver que, apesar do Sukuna ser um canibal e alguém que não tem o menor problema, inclusive, em fazer uma chacina e causar um banho de sangue se precisar, quando se trata de culinária, por mais que pareça contraintuitivo com tudo que a gente viu do personagem, o Sukuna é alguém que aprecia um bom prato, ele é meio gourmet nesse sentido. Então, caso o Sukuna viesse a devorar o corpo do Gojo, definitivamente não seria assim de forma nua e crua, literalmente, né? Seria algo mais parecido com o final da primeira parte de Chainsaw Man, que quem lê o mangá sabe do que acontece, né? E eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler. Eu, a essas alturas, me preocupando em não dar spoiler de alguma coisa, vê se pode. E somado a isso, mesmo que o Sukuna quisesse devorar o corpo do Gojo como um ato simbólico de vitória, dele devorando o inimigo que ele derrotou, as circunstâncias não permitem que ele faça isso. Primeiro, que o próprio Sukuna já precisou enfrentar outros oponentes logo de cara, e segundo, que o próprio Uraumi também entrou no campo de batalha e não teria tempo de preparar o prato para o Sukuna. Tudo bem que a gente viu o Sukuna devorar o próprio corpo original completamente apodrecido e sem qualquer preparo do Uraumi, então meio que isso abre a brecha para que o Sukuna faça a mesma coisa com o corpo do Gojo, devorando o seu corpo sem preparo nenhum. Lembrando também que o Sukuna devorou o seu corpo para adquirir o resquício de energia que tinha naquele corpo, o que é muito estranho porque o Sukuna ele dividiu a sua alma em 20 dedos, mas ainda assim o seu corpo original ainda reteve parte da sua energia amaldiçoada ao ponto daquele corpo se equivaler ao poder de um dedo do Sukuna. Então é como se o corpo original dele se comportasse como a 21ª parte da sua alma. E como esse foi um ponto que não foi exatamente explicado no mangá, isso inevitavelmente abre a brecha para que o corpo do Gojo também, né, digamos, retenha algum nível da sua própria energia amaldiçoada. Agora, o único ponto contra essa hipótese é que o corpo do Gojo não se tornou um objeto amaldiçoado até onde a gente sabe, como aconteceu com os dedos do Sukuna e pelo que deu a entender com o corpo original do Sukuna também. E se o corpo do Gojo não se tornou um objeto amaldiçoado, não faria sentido ele ser devorado pelo Sukuna, já que ele não teria mais energia amaldiçoada
amaldiçoada. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é a possibilidade do Itadori devorar o corpo de Satoru Gojo. Antes da batalha começar, vimos o Itadori dizer que devoraria literalmente qualquer coisa se fosse para matar o Sukuna. Mas será que ele seria capaz de devorar até mesmo o seu próprio mestre? Obviamente, né, que num primeiro momento ele hesitaria em fazer isso, mas eu sinceramente não duvidaria que ele no fim realmente fizesse. Mas o principal ponto sobre o Itadori já foi respondido agora há pouco. Não faria sentido o Itadori devorar o corpo do Gojo, já que ele não se tornou um objeto amaldiçoado. O que a gente poderia argumentar é que todo feiticeiro deixa um rastro de energia amaldiçoada por onde ele passa. Então o corpo do Gojo ainda pode possuir um resíduo da sua própria energia amaldiçoada, mas eu sinceramente duvido que essa seria uma quantidade de energia significativa. Normalmente são pequenos resíduos que são deixados mesmo. E aproveitando que a gente citou o Itadori, outro ponto que eu vejo a galera se confundindo é sobre ele ter comido as outras pinturas da morte e possivelmente outros objetos amaldiçoados. Em um capítulo antes da batalha contra o Sukuna, vemos o Itadori conversando com o Choso, e o Choso dizendo que os seus irmãos passariam a viver dentro do Itadori, sugerindo que o Itadori, em algum momento fora de tela, consumiu os outros 6 fetos amaldiçoados que foram criados pelo Kenjaku, e sabe-se lá mais o que tanto o Itadori pode ter consumido. Isso fez com que muita gente criasse várias teorias para algum novo poder do Itadori. Isso porque objetos amaldiçoados geralmente consistem dos restos de antigos feiticeiros que podem ser encarnados em um novo corpo, caso esse objeto seja consumido por um recipiente compatível. E como os fetos amaldiçoados consumidos pelo Itadori são considerados objetos amaldiçoados, vai saber o que poderia acontecer com o corpo do Itadori. Mas como eu disse em outro vídeo, as consequências disso são mais simples do que muita gente teoriza. Como o próprio Gege disse respondendo perguntas no fanbook, caso o Itadori comesse uma pintura da morte, o objeto provavelmente só seria transformado em energia devido à sua resistência natural a maldições. Ou seja, Itadori dizendo que comeria o que fosse preciso é provavelmente literal e vai ocasionar um power-up bem direto ao ponto, mais energia ainda. E como o corpo do Gojo não se tornou um objeto amaldiçoado, teoricamente ele não poderia ser devorado e convertido em energia, mesmo se fosse devorado pelo Itadori. Agora vamos falar sobre a possibilidade do corpo do Gojo ser possuído pelo Kenjaku. Como a gente sabe, o Kenjaku tem a habilidade de transplantar o próprio cérebro e possuir outros corpos mesmo depois das suas mortes. Primeiro vimos ele possuir o corpo de um feiticeiro desconhecido cerca de 400 anos atrás. Depois vimos ele possuir o corpo de Noritoshi Kamo, o líder de um dos 3 grandes clãs de feiticeiros do mundo. Depois o corpo de Kaori Itadori, a mãe do Yuji Itadori, e por último o corpo de Suguru Geto nos últimos anos. E até hoje a gente sequer viu a real aparência desse feiticeiro que está por trás dos experimentos feitos com o nosso protagonista, além daquele cérebro que possui uma boca. Então a gente pode ver como esse tal de Kenjaku é uma pessoa relativamente desapegada, que troca de corpos dependendo do quanto isso vai ser vantajoso para ele. E convenhamos que possuir o corpo do feiticeiro mais forte da atualidade, né, até antes da sua morte, é uma vantagem e tanto, principalmente pela possibilidade dele usar a técnica inata do ilimitado. Mas como bem lembrado pelo meu brother Tassiano do canal Zona OP, o Kenjaku não é alguém que deseja o poder pelo poder. Ele é um feiticeiro que mais parece um cientista maluco que busca realizar experimentos com as vidas humanas, de feiticeiros e de maldições. E a gente descobriu que o seu verdadeiro plano é fundir todo o Japão e potencialmente toda a humanidade com Tengen, um ser de imenso poder. Essa fusão resultaria numa nova entidade híbrida de aparência desconhecida que o Kenjaku almeja estudar. E para realizar essa fusão, Kenjaku necessita da técnica inata da manipulação de maldições de quem? Do Suguru Geto. Então, se o Kenjaku abandonar o corpo do Suguru Geto, será que ele perderia acesso a essa técnica? O que sabemos sobre a técnica inata do Kenjaku é que, ao possuir o corpo de um feiticeiro, ele ganha acesso à sua energia amaldiçoada, às suas memórias e até mesmo à sua técnica inata. Por isso, ele é capaz de usar os poderes de Suguru Geto. Mas o que a gente só descobriu recentemente é que o Kenjaku
também é capaz de usar a técnica inata do seu receptáculo anterior, como vimos ele sendo capaz de usar também a técnica inata da mãe do Itadori, que foi o seu antigo receptáculo. Claro que existe um limite para o tanto de técnicas inatas que ele pode armazenar no seu cérebro, mas só dele ser capaz de usar a técnica inata do seu receptáculo anterior, isso já é o suficiente para ele transplantar o seu cérebro para o corpo do Gojo, ganhar acesso à sua técnica do ilimitado e ainda por cima manter a técnica da manipulação de maldições do Geto que ele tanto precisa. Agora, o ponto que trabalha contra essa ideia é que o Kenjaku parece estar muito próximo de concluir o seu objetivo, então talvez ele nem sequer veja necessidade de trocar de corpos nesse momento. Fora que também existe a possibilidade do corpo do Gojo não possuir mais a técnica dos 6 olhos, já que quando um usuário dos 6 olhos morre, essa técnica é herdada por um novo membro do clã que vier a nascer. E sem a técnica dos 6 olhos é ainda mais difícil de controlar o gasto de energia das técnicas do ilimitado. Só que mesmo com esses pontos pesando contra a balança, eu não descartaria essa possibilidade. A gente viu como o Gege ele gosta de fazer alguns personagens voltarem à vida, como ele fez com Toji Fushiguro, retornando como uma marionete no arco de Shibuya, o próprio Suguru Geto retornando como Kenjaku, e a gente pode citar também a Riko retornando como o HD externo do Yuta. E isso narrativamente seria interessante porque dessa forma, o Yuta poderia ao mesmo tempo enfrentar o Kenjaku e também o Satoru Gojo. O Yuta havia prometido matar o Kenjaku sozinho, como se essa fosse uma revanche da luta que eles tiveram no filme Zero, onde o Yuta derrota o Geto. Então essa luta entre eles precisa acontecer. Só que caso o corpo do Gojo venha a ser possuído pelo Kenjaku, isso faria com que o Yuta, de certa forma, também tivesse que superar o seu antigo mestre, assim como o Yuta foi dito pelo próprio Gojo como sendo um dos feiticeiros que detém esse potencial e que foi dito também ser o número 2 apenas atrás de Satoru Gojo. Então o Yuta poderia derrotar o seu arqui-inimigo e ao mesmo tempo ainda superar o seu antigo mestre, e ainda teríamos a oportunidade de ver o Yuta copiando as técnicas do ilimitado e usando contra o próprio Kenjaku, também usando das técnicas do ilimitado. Então, de todas as 3 possibilidades que a gente levantou nesse vídeo, a que mais faz algum sentido seria realmente o Gojo ser possuído pelo Kenjaku, e dessa forma a gente ainda poderia ter a oportunidade de ver esse transplante sendo feito ao vivo. E eu digo mais, caso o Kenjaku não realize esse transplante ou se livre do corpo do Gojo, o Yuta poderia muito bem usar de técnica reversa e trazer o Gojo de volta à vida. Então, para que ele não seja trazido de volta, talvez essa seja uma jogada interessante, não só por parte do próprio Kenjaku, mas por parte também do próprio autor. Ainda temos também a Shoko, que também possui técnica reversa, mas como ela não trouxe o Itadori de volta à vida lá na primeira temporada, pode ser que ela também não consiga ressuscitar o Gojo, mas de qualquer forma, ainda temos o Yuta para fazer isso. O que vocês acham? Como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você não tenha visto o meu vídeo sobre a morte iminente do nosso menino Itadori, sim, galera, pelo visto ele também vai de base, você pode conferir esse meu vídeo que vai aparecer desse lado da tela aqui agora, beleza? Até a próxima, tchau!